Bom dia, sejam todos muito bem-vindos a uma TPC conjunta com todos os PCNPs da área de linguagens e a PCNP de Educação Especial. Olá, eu sou a professora Thais David, PCNP de Língua Portuguesa. Vim agora apresentar para vocês a equipe que fará a reunião hoje. Alexandra Farias, de Educação Especial, Edneia Balista, de Educação Física, Lilian Scala, de Língua Portuguesa, Rosimeire França, de Língua Portuguesa, Silvia Allers, de Arte, e eu. Bem, hoje o assunto será ensino médio e nós nos reunimos para conversar um pouquinho com vocês sobre esse movimento. Sabemos que nem todos os professores que estão nessa reunião hoje atuam no ensino médio neste ano, porém, a gente não pode se esquecer que todos nós temos formação para atuar no ensino médio. Então, é muito importante que estejamos por dentro do movimento, das coisas que têm acontecido. E a nossa intenção hoje é retomar um pouquinho com vocês. Estivemos aí algumas semanas, né, de recesso, depois antecipação de feriados, e viemos nesse momento retomar com vocês um pouquinho das ideias da secretaria e desse momento do chamado novo ensino médio. Esperamos que gostem muito da nossa reunião. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a PCNP Rosimeire França, de Língua Portuguesa. Eu vou apresentar para vocês a pauta desta nossa pequena formação, ok? No primeiro tópico, nós vamos falar um pouquinho sobre os fundamentos legais do currículo do novo ensino médio. Vamos falar da flexibilidade do currículo e das demandas sociais. Vamos falar da educação especial no novo ensino médio. Também vamos abordar os componentes curriculares de linguagens. Vamos explicar um pouquinho sobre o que são os itinerários formativos. Também vamos falar das unidades curriculares. Vamos falar sobre a escuta ativa dos professores. E vamos também mostrar um pouquinho como se constrói a ementa dos itinerários formativos, além de também falarmos sobre a escuta ativa dos alunos empreendida pela Secretaria de Educação, ok? Vamos continuar então? Muito bem. Nós temos aqui uma imagem bastante emblemática, né, digamos assim, mas que deixa muito claro o protagonismo juvenil, a ação da criatividade dos jovens. E eu vou deixar uma pergunta para vocês pensarem no decorrer desta formação. Será que o que eles estão fazendo é arte? Isso é para pensarmos. Nós temos aqui, pessoal, os fundamentos legais que normatizam o novo ensino médio. Eu não vou ler todas essas leis para vocês, nem precisa disso, porque este quadro vai ficar disponível para vocês posteriormente, ok? Continuando então. Muito bem. E já que nós estamos falando em protagonismo, em renovação, em mudanças, olha o que nós temos aqui, né? Sobre as competências gerais do ensino médio. Para que o conjunto de competências gerais possa ser efetivamente garantido, é necessário enxergar o estudante de uma nova forma, reconhecendo seu potencial e desenvolvimento. É necessário acreditar que todos podem aprender e ainda ter a necessária flexibilidade para a adoção de estratégias metodológicas que promovam o protagonismo e a autonomia do estudante. O que nós temos que entender, né, por este trecho? Nós temos que entender principalmente que o protagonismo, que a autonomia, né, que a liberdade de aprendizado dos nossos estudantes, ele não nasce sozinho. Nós temos como educadores, como profissionais, que promover esse processo e fazer com que este aluno seja também participante e construtor daquilo que ele aprende, ok? Então, por que os itinerários formativos são importantes? Por que eles são necessários, né? Dentro do aprendizado do jovem? Porque eles vêm principalmente corresponder à necessidade que os nossos jovens têm no mundo contemporâneo. Eles vêm corresponder aos interesses dos nossos estudantes e são aprendizados que estão
totalmente contextualizados com a realidade dos nossos alunos. Por isso eles são importantes, por isso eles precisam ser desenvolvidos. Por quê? Porque eles vêm a atender uma demanda, uma necessidade, né, premente dos nossos alunos em relação ao mundo em que eles vivem na atualidade. Muito bem, pessoal, nós temos aqui neste slide agora 4 fotos bastante representativas do ensino médio que nós queremos para os nossos alunos e que nós estamos construindo. Estamos empenhados na construção deste novo ensino médio. É um ensino médio onde os alunos experimentam a partir daquilo que eles aprenderam em sala de aula. É um ensino médio onde o aluno fala e é ouvido. É um ensino médio onde o aluno se expressa por meio dos movimentos. E é um ensino médio onde o aluno tem autonomia para pesquisar, busca o seu conhecimento de forma autônoma e de forma eficaz. Ok? Muito bem, pessoal. Vai ser muito difícil nós construirmos um novo ensino médio se nós não entendermos profundamente os fundamentos que integram o nosso currículo, os fundamentos que sustentam o nosso currículo. E dentro desses fundamentos, que já estão entre nós desde 2008 com o currículo antigo, né, e eles estão extremamente reforçados agora neste novo currículo do novo ensino médio, nós podemos reconhecer ali a engenharia didática. O que é engenharia didática? Grosso modo, uma sequência de atividades é uma engenharia didática. Um projeto que nós desenvolvemos na escola é uma engenharia didática. E como é que nós criamos e como é que nós concebemos estas sequências didáticas, esses projetos na escola? Né? Não é de qualquer maneira, existe um plano. Né? E nós percebemos aqui neste pequeno esquema, né, um esquema de 4 etapas, tá? Aqui que precisa existir a análise preliminar, né? Eu não vou aplicar um projeto para os meus alunos porque eu gosto daquela temática, porque eu quero fazer aquilo. Eu preciso analisar o meu público, a necessidade dos meus alunos. Eles têm necessidade de fato de saber aquilo, né? Então é isso que eu preciso analisar. Eu tenho os recursos na minha escola, os espaços da minha escola, onde eu posso aplicar. Esta é a análise preliminar. Depois dessa análise preliminar, de eu analisar o meu público-alvo, de eu analisar os meus recursos, os meus espaços, eu vou conceber essa ideia. Eu vou criar esta ideia. Depois eu vou, na terceira etapa, eu vou experimentar essa ideia. Eu vou aplicar este projeto com os meus alunos, esta sequência didática com os meus alunos, essa sequência de atividade com os meus alunos. E depois desta aplicação, eu vou fazer o quê? Eu vou analisar a posteriori e vou validar esta minha ideia. Se esta minha ideia, eu vou perceber, né? Eu vou analisar se esta minha ideia deu certo. Quantas habilidades eu consegui desenvolver com os meus alunos com esta minha ideia? Os meus alunos chegaram naquele objetivo proposto lá no início, né? Será que realmente, de fato, esta minha ideia foi pertinente ao meu público-alvo, aos meus alunos, à minha sala, ao meu segmento, né? À minha escola? Eu preciso pensar tudo isso. Então, a partir deste momento, nós percebemos que a escola, né, ela virou um grande laboratório. Né? Talvez não tenhamos percebido, mas ela sempre foi um grande laboratório. E agora, mais do que nunca, nós precisamos colocar essas experimentações no papel. Isso se chama engenharia didática. Este termo ele foi cunhado pelo professor Joaquim Dous, e eu ouvi pela primeira vez em 2015, num simpósio que ele ofereceu lá na Universidade de São Paulo. Ok? Vamos seguir mais um pouquinho. Tem a foto dele, né? Quando nós estivemos lá em 2015, nós tivemos a honra de conhecê-lo pessoalmente e tirar fotos com ele, como todo mundo faz, né? Nós temos aqui um exemplo, né, de engenharia didática,
Eu sei que as letrinhas estão miudinhas, mas não, vocês não precisam ler. É só para nós termos uma ideia, né? Olha a imagem 1, passos da engenharia didática de um gênero, do gênero debate eleitoral, né? Provavelmente o professor de história, a professora de língua portuguesa, elas quiseram, né, promover, esses professores quiseram promover junto aos seus alunos um debate eleitoral. E, inteligentemente, eles perceberam que um debate eleitoral não sai da cartola, ele precisa ser planejado, principalmente porque os nossos alunos precisam conhecer as etapas deste percurso, né? Então, vocês percebem aqui, ó, que foi uma engenharia muito bem elaborada, que começou em 2017, né, e foi caminhando, caminhando, e adentrou 2018, tá? E só em 2018, lá no último módulo, né, é que o debate eleitoral foi público e foi gravado. Então, vocês percebem que é um percurso de raciocínio, né? É um percurso de pensamento, de concepção de ideia, de criatividade, ok? E é por isso que neste momento nós vamos ver um pouquinho o professor Joaquim Dous falando sobre engenharia didática. Vamos lá? Entón, o interese da engenharia didáctica para o Brasil pode ser refletido con a imagen de Don Quixote e Sancho Panza. Vocês saben que o título da obra de Cervantes era O engenhoso cabaleiro Don Quixote Don Quixote da Mancha, e acho que o término engenhosidade incluye a palavra genio, etimológicamente. E que falar de engenharia significa falar de criatividade. De criatividade e de visão do futuro. Visão do futuro de um louco, ou quase louco como Don Quixote, es que chegava a dizer verdades, e a prudência e o realismo de Sancho Panza. A prudência e o realismo de Sancho Panza que tinha máis os pés a terra. E a engenharia que eu vou propor é unha engenharia que defende a idea que a mediación semiótica para aprender a ler, escrever e desenvolver a oralidade en diferentes linguas, vou falar sempre de linguas en plural e non únicamente do portugués, se realiza con ferramentas de traballo. Esas ferramentas de traballo facilitan o traballo do profesor e facilitan tamén a aprendizaxe dos alumnos. E que o gran autor que nos inspira na noções de mediação e de ferramenta de traballo é Vygotsky, para falar de pasagens, pontes e tamén de fronteiras que permiten desenvolver a linguaxe. Falo de pasagens e pontes para pasar de unha lingua a outra, pasagens e pontes para pasar dunha variedade de portugués a outra, e desenvolver globalmente a linguaxe que supón non únicamente o dominio dunha lingua, que pode supor o dominio de varias linguas. Vocês saben que a semana pasada un gran cacique de Portobello, de Canutamá, morreu, o cacique Aruca, e que era o último dunha tribu tupi, mas os amerindios do Brasil falaban todos varias linguas. É coñecido que o plurilingüismo estaba presente e que a lei no Brasil que limitou o uso de outras linguas é unha lei moito nacionalista de comenzos do século XX, mas que é absurda, porque as diversas linguas, o tratamento da diversidade lingüística é importante para o desenvolvimento da linguagem e para o desenvolvimento humano.
o mito da Torre de Babel é um mito negativo, não pela existência de diversas línguas, temos menos riqueza, ao contrário. O domínio de várias línguas facilita a descentralização e entrar na alteridade e descobrir a riqueza de outras línguas e enriquecer com pontes e passagens a nossa própria língua. Então, eu vou plantejar a minha intervenção dizendo que o tratamento da diversidade linguística é importante na escola, mas para compreender o que passa, precisamos conhecer os aspectos sociolingüísticos dos usos, da linguagem, das diferentes línguas, e a minha perspectiva nesse sentido é de sociodidática das línguas. É uma didática das línguas, um estudo dos fenômenos de ensino-aprendizagem que toma em consideração os fatores contextuais e os usos da língua fora da escola. E que os usos da língua fora da escola representa conhecer o repertório linguístico dos alunos, o repertório linguístico dos professores, e ver o que se aprende fora da escola e integrar com as novidades que aporta a escola, mas sempre uma perspectiva muito social, basada nas práticas e nos usos das línguas e da linguagem fora da escola. Perspectiva plurilingüe, porque apesar do feito que a comunidade brasileira está baseada na língua portuguesa, é uma comunidade complexa e que tem que criar relações com outras comunidades e que atualmente, do ponto de vista sociológico, as interações funcionam em redes. Eu, quando falo com Eulália Leurquin, que me apresentou, falo em francês, posso falar em português, no meu português limitado, mas podemos falar inglês, e que, segundo as redes, vamos a poder utilizar uma língua ou outra, ou uma variedade da mesma língua, porque, bem, se vocês estão na esfera de trabalho dos júdices, a linguagem, os gêneros jurídicos são particulares. Se você tem um problema com a justiça e tem que compreender uma sentença ou uma lei, tem que entrar, que são gêneros jurídicos, tem que entrar nessa variedade pela qual a gente que não tem uma base de letramento suficiente está sempre excluída. E o poder está também no domínio das línguas em plural. E essa perspectiva exige observar o que passa na alternância das línguas em fenômenos de translanguaging que estão muito bem estudados por alguns autores brasileiros, e a perspectiva que nós chamamos multimodal e que Roxane Rojo define como multiletramento. Multimodal, gestos, entonação, todo o gênero textual, toda a fala é multimodal, toda a escrita pode conter imagens e as novas tecnologias apresentam muitos aspectos multimodais de multiletramento que são importantes para um letramento global e que fazem parte da perspectiva variacionista e plurilingüe importante hoje para abordar tanto problemas lingüísticos como problemas ligados ao ensino. E, concretamente, o que tratamos de fazer é modernizar, transformar, é adaptar as ferramentas, os livros didáticos. Muito bem, então vocês perceberam, né, pela fala do professor Dous, que a sua fala vem ao encontro das necessidades do novo ensino médio. Aí ele fala de criatividade, ele fala de multimodalidade e ele fala da diversidade de linguagens que precisa ser explorada, tanto por parte dos alunos quanto por parte dos professores, e principalmente reconhecida pelos professores,
não é? Nós temos agora, neste quadro, pessoal, um quadro da composição da carga horária do novo ensino médio. Olha aí, na primeira série nós vamos ter 900 horas de formação geral e 150 horas dos componentes do Inova. Na segunda série, 600 horas de formação geral e 450 com Inova e com aprofundamento curricular. Então, nós vamos ter 150 horas de Inova e 300 horas de aprofundamento curricular. Na terceira série, vocês vão perceber que diminui bastante a carga de formação geral, que serão 300 horas, mas nós teremos 750 horas de itinerários formativos, sendo 150 de componentes do Inova e 600 horas de aprofundamento curricular. Muito bem, pessoal, muito obrigado. E eu passo a palavra agora para a próxima companheira que vai continuar conversando com vocês sobre o novo ensino médio. Ok? Muito obrigada. Olá, professores. Meu nome é Alexandra Farias, sou PCNP de Educação Especial. Agradeço ao convite dos PCNPs de Linguagens para participar deste ATPC, do novo ensino médio. Boa formação a todos! Nesta figura, ela circulou muito pela internet, pelos grupos de WhatsApp e nos faz refletir bastante sobre dois conceitos básicos, o da igualdade e o da equidade. Na figura 1, observamos claramente o que é a igualdade de direitos, pois todos os meninos receberam um caixote para assistir ao jogo de futebol. Porém, podemos ver que não foi feito justiça, pois o menino de estatura menor não consegue ver o jogo de futebol. Enquanto isso, na figura número 2, o menino de blusa azul escuro, mais alto, entrega o caixote ao menino mais baixo, que começa a ver o jogo. Podemos compreender, então, o princípio da equidade, que significa justiça, respeito de igualdade aos direitos. Podemos observar que também tratar com igualdade grupos que são diferentes de pessoas, precisamos levar em conta a complexidade, as especificidades dos nossos alunos, que também é um princípio de adaptação curricular. Eu vou tentar dar um exemplo para vocês possam compreender um pouquinho melhor como funciona esse princípio de igualdade e equidade nas nossas salas de aula. As salas de aulas, elas são heterogêneas, temos diversos grupos de alunos, cada um com suas especificidades. Suponhamos que numa determinada sala, nós temos geralmente 3 tipos de grupos de aluno. Aquele grupo que você chega na sala de aula, explica o conteúdo, na mesma hora ele já entende, já vai desenvolvendo atividade, já pega rapidamente o conteúdo. Tem aquele segundo grupo que fica ali no meio termo, entende, mas tem um pouco de dificuldade, precisa de mais algum exemplo para se apropriar. E tem aquele terceiro grupo que tem muita dificuldade, que você precisa se dedicar mais, precisa explicar 2, 3 vezes, dar exemplos diferentes para que ele possa compreender. Às vezes você até utiliza um vídeo, um outro material, para que ele possa entender aquele determinado conteúdo. Então, professora, esse momento você está trabalhando com equidade. Igualdade, quando você chegou na sala de aula, explicou o mesmo conteúdo para todos os alunos. E equidade, quando você observou que determinados grupos de alunos precisavam de mais atenção, precisavam de algo a mais, algo além, um direito desse aluno aprender. Então, você vê que até aqui eu estou falando de uma sala de aula regular. Agora eu vou focar um pouquinho mais na educação especial. Lá no currículo paulista, ele está escrito assim: é preciso criar possibilidades para que esses educandos desenvolvam suas habilidades.
Dessa forma, os conteúdos curriculares devem ser adaptados. Para tanto, é preciso promover uma educação integral com equidade, senso de justiça, respeito à igualdade de direitos. Então, aqui sim, eu estou falando especificamente da educação especial, onde os nossos alunos com deficiência necessitam de um conteúdo adaptado para que ele possa aprender e se apropriar do conhecimento. E os demais também, para que todas as competências e habilidades daquele ano o aluno possa desenvolver e possa se apropriar. Foque nas competências e não nas limitações dos estudantes. Precisamos observar cada aluno, focar no que ele tem de melhor, qual a sua melhor competência. Pode ser a oralidade, temos alunos que têm uma excelente oralidade. Pode ser que seja a sua coordenação motora, ele tem uma capacidade muito boa de fazer desenhos. Pode ser de interpretar, porque assim, a sua limitação nós já sabemos, ele já passou pela vida escolar, ele já teve um tempo de escolarização, ele fez o infantil, Fundi 1, Fundi 2, então nesse momento nós estamos falando dos alunos que já estão no primeiro ano do ensino médio, então vamos supor, se ele não aprendeu a escrever ainda, ok, mas ele já tem uma outra história, ele tem uma outra competência. E é nessa competência que nos devemos se apegar, prestar atenção e, através dela, desenvolver os currículos adaptados. Neste PPT, podemos ver que na nossa diretoria de ensino de Mauá, nós temos matriculados no primeiro ano do ensino médio 6.062 alunos. Entre eles, temos 140 alunos com deficiência, um total de 2,38%. E agora, com esse novo ensino médio, abre-se uma nova possibilidade para os alunos da educação especial. Pois com os itinerários formativos, que é essa parte flexível do currículo, onde os alunos poderão escolher qual itinerário eles irão se aprofundar, tendo em vista as suas potencialidades, afinidades, favorecendo assim o seu aprendizado. E vale a pena também ressaltar que os professores da sala regular que são responsáveis por fazer as adaptações curriculares, mesmo dos itinerários formativos, para os alunos da educação especial. Trago aqui neste PPT uma reflexão, um embasamento teórico de Fidalgo. Dar ao aluno com necessidades específicas a mesma sala de aula, o mesmo material e o mesmo tratamento pelo professor não é incluir. É esperar que o aluno com necessidades específicas faça maior esforço que os demais para incluir por conta própria. É como nós mostramos lá no primeiro PPT. Esses alunos, eles precisam de uma complementação, eles necessitam de uma adaptação curricular. Somente dessa forma eles poderão compreender o conteúdo. Se trata de uma questão de equidade dos direitos desse aluno da educação especial. Todos nós somos diferentes uns dos outros e precisamos de respeito e justiça, equidade de direitos. Obrigada. Olá, eu sou a Edneia, sou a PCNP de Educação Física e agora eu trago uma pequena reflexão para todos nós, tá? A Educação Física, ela está inserida na área de linguagens e tecnologias com o objetivo de mudança de intencionalidade nas práticas corporais, onde o nosso estudante ele terá oportunidades, de uma apropriação crítica do movimento humano, em seus sentidos, seus significados, seus símbolos e seus códigos. A educação física,
para o nosso estudante do novo ensino médio, ela tem que trazer instigar, né, essa maior autonomia ao estudante. Então, nós temos aqui 4 itens que consideramos fundamentais para a educação física, para que o nosso estudante atinja esse objetivo. Primeiro, é o currículo paulista. Então, e pensando no currículo paulista do ensino fundamental, esse nosso aluno do primeiro ano, ele já traz toda essa bagagem de conhecimento, de vivência. Então, isso vai garantir para ele oportunidades para que ele revisite, né, essas unidades temáticas, para que ele compreenda, para que ele tenha assim, a apreciação e também a produção de práticas corporais. O que vai sempre nos subsidiar? Na base nacional, que é a base nacional que traz esse desafio, né, de refletir sobre essas práticas, até mesmo para ampliar os conhecimentos, né, sobre as potencialidades, sobre os limites do corpo e também para o nosso estudante assumir, né, um estilo de vida ativo, né, e as possibilidades do movimento corporal para a manutenção da saúde. E é claro que nós vamos sempre utilizar esse meio de interação, reflexão e ação, que já é bem comum em muitas das nossas ações, não é mesmo? Principalmente voltado ali para o desenvolvimento dos nossos alunos. E aí nós temos o quê? As unidades temáticas são praticamente as mesmas que ele teve lá no currículo do ensino fundamental. Brincadeiras e jogos, danças, ginástica, esportes, lutas, as práticas corporais de aventura e corpo, movimento e saúde. Muito bem, então, esse conjunto, né, de experiências, eles devem desenvolver no aluno esse autoconhecimento, o autocuidado com o corpo, com a saúde, a socialização, o entretenimento. Porém, a gente não pode esquecer que todas essas mudanças, elas vêm de encontro para que tenhamos um diálogo entre as áreas. E para a educação física também não é diferente. Então, há necessidade de pensarmos nessas relações. Então, para a etapa do novo ensino médio, nós temos essa relação direta com as habilidades, com os objetos de conhecimento e também com as dimensões de conhecimento. Porém, a gente não pode esquecer que elas não podem ser tomadas, né, como eixos, né, como categorias, mas elas têm que ser pensadas como linhas maleáveis, como se elas estivessem sempre permeando em todas as aulas, em todas as áreas, para que o aluno ele consiga, né, ir fazendo essa autogestão do seu próprio conhecimento. Rapidamente, vamos retomar as dimensões do conhecimento, onde aprender sobre nos vai trazer a oportunidade para reflexão sobre ação, análise e compreensão. Aprender a fazer, a experimentação, uso, apropriação e fruição. E aprender a ser e conviver, que traz as dimensões de construção de valores e o protagonismo comunitário. Então, essas dimensões, nós percebemos que nós vamos ter muito trabalho pela frente, não é mesmo? E estamos aí para conseguirmos, né, trazer novas oportunidades, novos olhares para os nossos alunos, para os nossos estudantes e para todos nós também. Vamos dar a sequência, eu passo a palavra. Arte e o ensino médio. Sempre trabalhar no ensino médio do 1º ao 3º ano com artes visuais, dança, música e teatro, contemplando cada uma dessas áreas com pelo menos um bimestre.
Também podemos trabalhar cinema, arquitetura, fotografia, história da arte e devemos sempre trabalhar com os nossos alunos de maneira que ele possa conhecer arte, contextualizar arte e produzir arte. Nós vamos relacionar as práticas artísticas às diferentes dimensões da vida social, cultural, política, histórica, econômica, estética e ética. A arte, como componente no ensino médio, de acordo com a BNCC, contribui para o desenvolvimento da autonomia criativa e expressiva do estudante, por meio da conexão entre racionalidade, sensibilidade, intuição e ludicidade. É também propulsor da ampliação do conhecimento do sujeito relacionado a si, ao outro e ao mundo. Bom trabalho, professores! Bom novo ensino médio! Falaremos agora brevemente sobre o componente curricular inglês. O estudo do inglês tem sido totalmente reformulado pela Secretaria Estadual de Educação nos novos materiais. A proposta é que se desenvolva o protagonismo e a autonomia dos estudantes. Para tanto, são estudados textos com linguagens multissemióticas, visando a reflexão, o desenvolvimento do senso crítico, as práticas artísticas e o uso crítico da língua estrangeira moderna dentro do Brasil. Quanto à língua portuguesa, visando também o protagonismo juvenil e tudo que já foi amplamente falado aqui hoje, todos os estudos estão baseados no estudo de gêneros textuais. Então, as práticas de linguagem se baseiam nesses gêneros textuais, que estão divididos em 4 campos de atuação, que são vida pública, artístico-literário, jornalístico-midiático e práticas de estudo e pesquisa. Por conta desse formato do estudo de língua portuguesa, é que as habilidades específicas da língua conseguem dialogar facilmente com as outras disciplinas, e isso permite com que haja uma integração entre as áreas. Hoje vamos falar um pouquinho da integração dentro da área de linguagens. E para falar um pouco sobre essa articulação dentro da área de linguagens com os 4 componentes curriculares, trouxemos um recorte do Currículo Paulista, que diz assim: o trabalho, de forma articulada, desenvolvido pelas disciplinas da área, cujas habilidades pressupõem o desenvolvimento integral do estudante a partir da articulação entre componentes, dialoga com o perfil juvenil na contemporaneidade. Os jovens, inseridos em culturas digitais, devem ampliar esse conhecimento relacionado às multissemioses. Então vejam como este recorte, que envolve as 4 disciplinas da área de linguagens, ele fecha um pouco, engloba tudo aquilo que nós dissemos até agora. E nesse momento, então, vamos entender como, por exemplo, pode ser formulado um itinerário formativo, o que é um itinerário formativo e como ele vai se desenvolver aí com os nossos alunos. Então, a primeira coisa é compreender o que são esses itinerários. Dada a demanda, de aprendizado contemporânea e as mudanças sociais, o currículo paulista, que é baseado na BNCC, prevê uma mudança na estrutura do ensino médio. Então, aqui no estado de São Paulo, para nós da rede estadual, essa implementação ela será progressiva. Então, ela começa para os alunos que se matricularam na primeira série do ensino médio neste ano de 2021. Ela não contempla os alunos que este ano estão na 2ª e 3ª série, tá? Então, o primeiro bloco, o primeiro grupo de alunos
que será contemplado com o novo ensino médio são estes que hoje estão na primeira série do ensino médio. Para estes alunos, os itinerários formativos ocorrerão ano que vem, 2022, quando estiverem na segunda série, e no ano seguinte, em 2023, quando estiverem na terceira série. Os itinerários formativos, então, eles são um bloco, né, uma espécie de bloco de 6 unidades curriculares. Eles cursarão 2 unidades curriculares quando estiverem na segunda série do ensino médio ano que vem e 4 unidades curriculares quando estiverem na terceira série do ensino médio em 2023. Porém, esses 6 blocos, eles se conversam entre si, eles se integram e juntos eles formam um itinerário formativo, tá bem? Para que possamos visualizar melhor isso que eu expliquei, trouxe aqui uma tabelinha bem simples. Então, agora, na primeira série do ensino médio, eles não farão nenhuma unidade curricular. Eles não terão nenhuma UC, né, unidade curricular no primeiro semestre, que é agora, nem no próximo semestre. Ano que vem, quando eles estiverem na segunda série do ensino médio, eles já terão uma UC no primeiro semestre. Cada unidade curricular é composta por 150 horas, que corresponde a 10 horas aulas semanais. E terão mais outra UC no segundo semestre, também com 150 horas, também 10 horas aulas semanais dentro da grade. Quando em 2023 estes alunos forem para a terceira série do ensino médio, a parte de aprofundamento curricular, formado pelas unidades curriculares, aumenta. Ao invés de ter 10 aulas semanais, ele passa a ter 20. Ele vai cursar 2 blocos de unidades curriculares no primeiro semestre e mais 2 blocos de unidades curriculares no segundo semestre. Então, o conjunto dessas 6 unidades curriculares forma o que nós chamamos de itinerário formativo. Então, um itinerário é composto por esses 6 bloquinhos de unidades curriculares. Para a constituição desses 6 bloquinhos, existem aqui, né, nas escolas regulares, algumas opções. Então, existe a opção por área, então apenas linguagens, apenas matemática, apenas ciências humanas e apenas ciências da natureza, que eles chamam de áreas puras. E também existe a possibilidade de áreas integradas, que nada mais são do que a união de 2 em 2 das áreas puras. Então, por exemplo, linguagens com matemática, com ciências humanas, com ciências da natureza, né? Então, essa relação entre as áreas entre si, eles dão esse nome de áreas integradas. Além disso, temos também a opção de formação técnico-profissional, mas sobre ela hoje nós não falaremos. Nós falaremos sobre as áreas e as áreas integradas, tá bom? Uma coisa que é interessante reforçar é que cada unidade escolar, cada escola, vai ofertar pelo menos, no mínimo, 2 itinerários formativos. Então, o que acontece? Se a escola for bastante pequena, tiver, por exemplo, uma turma de primeira série do ensino médio neste ano, ela tem que ofertar pelo menos 2 itinerários, tá? Na formação desses 2 itinerários, tem que ser ofertado de uma maneira que contemple todas as áreas do conhecimento, ou seja, a escola vai ter que ofertar 2 áreas integradas, de forma que eu tenha, porque nós temos 4, de forma que eu tenha 2 em uma das opções e outras 2 em outra das opções, para que todos os alunos sejam contemplados dentro ali das suas potencialidades, dos seus desejos, daquilo que foi apontado lá pelo projeto de vida e por todo o trabalho feito pela coordenação e demais professores da unidade escolar. Bem, então, esses itinerários formativos, que são formados por esses 6 bloquinhos de unidades curriculares, eles possuem o que nós chamamos de ementa, né? A ementa seria ali o início, né, do documento que prevê todo esse estudo, todo esse trajeto aí curricular. Essa ementa ela é formada por por essas palavrinhas aqui em laranja. Então, eu vou explicando. Vai existir, né, o título da ementa, então, o título do aprofundamento curricular como um todo, do itinerário. Uma descrição, então, o que vai ser abordado especificamente naquele itinerário.
uma justificativa de qual a importância para o aluno de se desenvolver, de se aprofundar este tema. O perfil do egresso, ou seja, o que o estudante, ao final da terceira série do ensino médio, será capaz de fazer, né? Qual é o perfil dele assim que ele concluir a terceira série. Então, esse itinerário, ele vai dar qual suporte para o aluno? Qual vai ser esse perfil aí do aluno formado, do aluno egresso? Ele vai conter as competências gerais, então tem que descrever todas as competências gerais que constam no currículo. Então, quando você faz, por exemplo, áreas integradas, tem que pensar nessas competências gerais das duas áreas. E também nas competências gerais da formação geral básica, que são as competências de cada uma das áreas do conhecimento que vai compor o itinerário. Também objetivos de desenvolvimento sustentáveis. Então, existem 17 objetivos de desenvolvimento sustentáveis previstos aí dentro do nosso currículo. Então, tem que ser indicado numa ementa quais deles estão contemplados ali nessa ideia, nesse plano de itinerário. E, por fim, os temas transversais contemporâneos, também indicar dentro ali daquela temática quais são os temas contemporâneos transversais que fazem parte desse itinerário. Bem, alguns dias antes da antecipação do recesso e da antecipação dos feriados, né, que acabou fazendo com que ficássemos aí alguns dias afastados, a secretaria, lá no Centro de Mídias, deu algumas formações falando sobre os itinerários, né, explicando essas questões que nós estamos falando hoje e sugeriram que os professores, dentro das unidades escolares, elaborassem ideias de itinerários formativos e enviassem essas ideias para a secretaria. Não é algo obrigatório, mas nós entendemos que é algo muito importante, porque é uma espécie de exercício que se pode fazer. Por quê? Neste ano, os alunos que estão na primeira série do ensino médio, em 2021, eles receberão, né, uma cartela, um cardápio, com 10 opções de itinerários para escolher, dentro daquelas áreas que eu mostrei ainda há pouco, né, tanto das áreas puras quanto das áreas integradas. Haverá ali um cardápio, né, para que se escolha qual itinerário se encaixa mais com a realidade das escolas. Mas haverá apenas uma opção. Então, por exemplo, linguagens na área pura, haverá uma opção. Linguagens com matemática, haverá uma opção. Isso para 2021. Então, a secretaria, possivelmente por conta da pandemia e de todas essas dificuldades que temos enfrentado, já vai ofertar e as turmas que o ano que vem cursarão a segunda série escolherão dentro dessas opções. Porém, para os próximos anos, será possível que as escolas elaborem os seus itinerários, levando em consideração a realidade, o alunado que atende, as intenções daquela comunidade escolar, e isso é bastante interessante. Então, qual foi a sugestão da secretaria? Lembrando que não é obrigatório, gente, é uma sugestão, mas nós aqui da diretoria entendemos que é um exercício bastante importante para que a gente não só compreenda, né, o que é um itinerário e quais são as partes que o compõem, mas que a gente exercite mesmo esse trabalho integrado com os colegas. Então, eles colocaram assim um esquema, né, até simples, de itinerário formativo, que seria um subtítulo aqui, na verdade, para cada uma das unidades curriculares que compõem o itinerário, uma descrição daquilo que o aluno vai aprender em cada uma das etapas, e aqui os objetos de conhecimento. Aqui dentro, né, não ficaria pequeno assim, com uma página, seria algo um pouco maior. Por quê? Aqui em objetos de conhecimento, vamos supor, nós vamos elaborar um itinerário juntando as 4 disciplinas da área de linguagens, arte, educação física, inglês, língua portuguesa. Então, quando chegar nessa parte dos objetos de conhecimento, tem que colocar cada uma das áreas. Então, arte, são tais objetos de conhecimento, inglês, tais objetos de conhecimento, para cada uma das unidades curriculares. Então, é um exercício bastante interessante
é uma espécie de escuta ativa, digamos assim, que a secretaria tem feito com os professores. Nós temos aqui na diretoria de ensino um grupo de professores. Nós temos um professor de cada componente curricular, mais um professor de educação especial, que fazem parte das formações da EFAP, que dialogam, né, diretamente com o pessoal da secretaria, de tempos em tempos, eles fazem algumas oficinas, escutam, né, ouvem os desejos e as ideias desses professores, e nesse momento é mais ou menos essa a ideia também da secretaria, escutar os professores. Então, qual é a nossa proposta? Que vocês pensem, sentem entre os pares, pensem, né, para um aluno que tem um perfil para a área de linguagens, né? Claro que pelo fato de a TPC de quarta-feira ser apenas com linguagens, nesse momento o exercício vai ser apenas para a área pura, tá? Então, dentro dessa área de linguagens, quais são as vontades e necessidades, que tipo de unidade curricular nós poderíamos elaborar de forma que aprofundasse o conhecimento nessas 4 disciplinas e tivesse um aluno egresso com um perfil voltado para a área de linguagens. Então, é um exercício, assim, bem interessante para se fazer, né? Existe um link. A escola que optar por, depois da nossa TPC hoje, se reunir aí os professores, a gente sabe que vocês estão no formato remoto, então, quando vocês forem para a reunião da escola, que ainda é composta ali de algum certo tempo, conversar entre os colegas todos, né, das 4 disciplinas e pensar, né, em ideias de itinerários. E se vocês tiverem interesse, vocês podem enviar para a secretaria essa ideia de itinerário de vocês. Existe um link que nós vamos colocar aqui no chat agora, tá bom? E agora, vou mostrar algumas telas de onde localizar todos esses subsídios para a composição da ementa e das UC. Então, aqui eu vou mostrar primeiro as competências gerais da educação. Elas são reiteradas, né, pelo Currículo Paulista, então aqui é um print do Currículo Paulista, da página 23, da etapa ensino médio, onde começam as 10 competências, tá bom? Então, entre as páginas 23 e 24, vocês terão todas. A legislação também prevê que todos os itinerários formativos têm que ser baseados em 4 eixos estruturantes. São eles: investigação científica, processos criativos, mediação e intervenção sociocultural e empreendedorismo. Então, né, a partir da página 197, tem a explicação pormenorizada de cada um dos 4, para que vocês possam se adequar a eles na hora de elaborar o plano de vocês. Na próxima tela, vocês vão observar que dentro da tabelinha já aparecem relacionados os eixos estruturantes. Então, essa parte que eu mostrei agora é mais uma leitura para vocês se apropriarem de cada um dos 4, tá bom? E onde encontrar as habilidades para que eu e meus colegas possamos elaborar aí a nossa sugestão de itinerário? Lá no Currículo Paulista do Ensino Médio, a partir da página 205, vocês terão essas tabelas. Se vocês observarem, não vou ler todas as habilidades, claro, mas nos títulos, né, de cada coluna está escrito, na primeira coluna, habilidades relacionadas às competências gerais, eixo estruturante. Depois, habilidades específicas associadas aos eixos estruturantes. E, por fim, os pressupostos metodológicos. Então, aqui também é onde, dentro do Currículo Paulista, etapa ensino médio, cujo link nós estamos colocando agora aqui no chat, vocês têm toda essa base, né, teórica das habilidades. E os temas transversais, que não são uma novidade para nós, né? Desde lá dos anos 90, já tínhamos nos antigos PCN, os temas transversais, eles podem ser encontrados no Currículo Paulista do Ensino Médio a partir da página 28. E, por fim, na página 48, vocês encontrarão a organização curricular do ensino médio, que tratará da parte da formação geral básica. Então, ali vocês encontrarão o subsídio para esse tópico. E a união de todo esse estudo fará com que vocês consigam vislumbrar itinerários formativos que se adequem à realidade da escola de vocês e possam exercitar
Na próxima tela eu vou mostrar o link. Este é o link. Eles estenderam o prazo, a princípio era até o comecinho dessa semana, foi pedido, eles estenderam o prazo por até a final da semana que vem. Então, as escolas que os professores tiverem interesse em fazer essa contribuição, nós vamos deixar esse PowerPoint disponível, vocês devem olhar lá a ementa, né, que seria a espécie de norteador ali, de quais são os elementos que tem que ter, e vocês podem fazer aí um momento mão na massa, né? Estamos certos de que muitos de vocês já têm ótimos trabalhos integrados, projetos, e a constituição dos itinerários formativos, apesar de não haver ainda um modelo, a secretaria ainda não forneceu um modelo de itinerário. As pessoas que, como eu disse para vocês, esse grupo, né, formado por um professor de cada componente curricular, mais um de educação especial, eles tiveram acesso a um modelo, um esboço, né, que a secretaria tinha feito. Através desse esboço, eles fizeram diversos apontamentos do que falta, o que precisa ser ajustado, e nós imaginamos que esses itinerários que serviram como estudo para esses professores sejam aqueles que vão entrar no cardápio de opções da secretaria. E para aqueles que quiserem revisitar o seminário feito no dia 5/3, né, como tivemos aí um intervalo de 3 semanas de parada, se quiserem revisitar, tem o link do YouTube aqui no PPT, vamos colocar agora também no chat, e lá vocês terão acesso ao momento formativo da Secretaria da Educação, tá bom? Eu agradeço a atenção de todos e agora eu passo a palavra à minha amiga Lilian. Olá, professores, eu sou Lilian Scala, PCNP de Língua Portuguesa, e nós conversaremos agora um pouco sobre a escuta que será feita com estes estudantes. E é importante frisar que, embora essa escuta seja conduzida na unidade escolar pelo professor coordenador, é extremamente importante que vocês auxiliem neste processo, visto todo o contato que vocês têm e a aproximação também com estes alunos. Então, essa escuta ativa tem aí o propósito de contribuir com a escolha dos estudantes e para isso haverá este momento de escuta com todas as turmas da primeira série do ensino médio, com o objetivo de esclarecer as dúvidas que os estudantes possam vir a ter, de apoiá-los na escolha de qual aprofundamento querem cursar e ajudá-los a identificar qual ou quais áreas de conhecimento eles pretendem aprofundar os seus estudos. Então, é um momento mesmo de conversa e escuta, principalmente, para criar aí uma rede de apoio no processo de escolha destes estudantes. Agora nós assistiremos a um curta-metragem e eu peço que vocês prestem bastante atenção às cenas e principalmente ao que vocês sentirão ao longo deste vídeo. Hey!
Então agora vamos fazer um momento de reflexão sobre o vídeo, começando com a seguinte questão: quais emoções você sentiu ao assistir esta curta-metragem? Então, ao longo de todo o vídeo, quais emoções foram despertadas em você? E quais habilidades socioemocionais o vídeo te proporcionou? Você se identifica com o vídeo? Explica. Qual a relação que essa história da curta-metragem tem com o autoconhecimento? E por que tanto crianças quanto adolescentes e adultos aparecem com partes rachadas no vídeo? E por último, eu queria que vocês refletissem um pouco sobre liderança e esclarecessem por que a liderança tem relação com o autoconhecimento.
Foi um grande prazer estar aqui com vocês nessa manhã para uma reunião integrada e um pouquinho diferente. Nós sabemos que nem todos vocês atuam no ensino médio, porém, todos têm formação para tal. Então, é importante que a gente saiba dos movimentos que acontecem na secretaria, mesmo que nesse momento não estejamos atuando diretamente nesse segmento, tá bem? Me despeço e agradeço em nome de toda a equipe. Fiquem com Deus, cuidem-se e até um próximo momento juntos. Tchau, tchau.